Agora chegou a hora de falar de Estados Unidos, porque acabou de sair uma pesquisa falando sobre a popularidade de Donald Trump, que ainda nem assumiu, mas já está sendo avaliado. Obviamente, as declarações dele, inclusive, também estão sendo o tempo todo usado como termômetro do que a gente pode esperar do governo Trump, que começa em 20 de janeiro. Para falar sobre isso, nós recebemos Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Um prazer conversar com vocês. Vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre o que essa pesquisa mostra. É claro que é muito início ainda, né, para a gente poder ter alguma aferição mais, digamos, concreta, mas o que essa pesquisa mostra inicialmente? A primeira sobre a popularidade de um governo que não começou, mas que está aí na iminência de se iniciar. Rafael, eu acho que o primeiro dado importante, né, é a gente comparar com o que era a popularidade do Trump, né, quando ele ia assumir o seu primeiro mandato ali em 2016. Né? Se fez uma pesquisa semelhante no final de 2016, né, e ele tinha aí uma popularidade da ordem de 51%, né, portanto, bem maior aquela, né, que foi revelada ontem pela pesquisa Reuters-Ipsos. Né? De alguma maneira, isso indica, né, que para esse segundo mandato, menos americanos, né, confiam no Trump, nem naquilo que ele poderá vir a fazer, em comparação àquele momento em que ele era uma grande novidade, né, e havia um ineditismo acerca, né, da sua chegada à Casa Branca. Né? Também podemos reconhecer, né, que esses dados da pesquisa de ontem indicam que menos democratas, né, confiam no Trump. Então há menos, né, certamente apoio, né, da parte daquela população americana, né, que converge com o Partido Democrata, né, na perspectiva de um bom governo Donald Trump, né, em comparação também àquilo que era em 2016. E esse dado, de alguma maneira, revela e confirma aquilo que a gente já sabe, né, que é um Estados Unidos mais polarizado, mais dividido, mais fraturado. Né, menos democratas dão um voto de confiança ao Trump, né, por isso que ele fica com uma popularidade, né, que oscila ali um pouco acima de 40% apenas. Né? Não é um número muito auspicioso, né, para alguém que ainda sequer chegou à Casa Branca, né, para alguém que ainda sequer assumiu o governo. Né? É sabido, né, que depois da posse, né, há uma tendência natural, né, de haver uma queda na popularidade dos governos, porque de alguma maneira as medidas tomadas do ponto de vista prático acabam frustrando um pouco a expectativa daqueles que o apoiaram nas eleições, né? Mas ainda sem ter sequer assumido o governo, né, já ter, né, uma popularidade, né, que oscila só um pouquinho acima de 40%, não é um dado muito positivo. Agora, o Trump assume esse novo mandato com uma outra musculatura, muito mais rígida, né? Porque agora ele venceu não só nos colégios eleitorais, mas também diante da população como um todo, né? Isso influencia também, já está apresentado de alguma forma nessa pesquisa que saiu, a primeira, ou você acha que ainda não? Não, ainda não, né? Na verdade, os números não demonstram, de fato, né, esse Trump, né, tão mais fortalecido pelo resultado das eleições. Né? São eleições que foram muito positivas para os republicanos, né? Não só porque ele vence também no voto popular, diferentemente do que aconteceu, né, ali em 2016, né, como também porque houve uma vitória importante dos republicanos nas duas casas do Legislativo americano. Né? Então, de fato, ele chega à Casa Branca, né, com maior musculatura, com maior envergadura do ponto de vista político, né, mas isso ainda não se vê refletido, né, nessa pesquisa realizada que busca medir fundamentalmente, né, a sua popularidade. Né? Embora é verdade, né, que a pesquisa tenha captado também, né, a percepção de que os americanos entendem que ele, né, tem melhores condições, né, de gerir o país do que o Joe Biden. O Joe Biden, como a gente sabe, ao longo dos últimos tempos, ele acabou perdendo muito, né, do seu vigor, né, da sua projeção, da sua receptividade junto ao povo americano. Então, claro que o Trump acaba aparecendo, né, como um personagem com maior força, maior vigor para gerir o país. Né, mais um indicador de popularidade não é tão positivo assim, então, de alguma maneira, podemos dizer que não reflete, né, essa força toda que o Partido Republicano revelou nas urnas, né, conseguindo vencer nas duas casas do Legislativo, conseguindo uma vitória importante, né, por uma margem confortável para o Donald Trump, e que, inclusive, também ganhou no voto popular, algo que não tinha acontecido, repito, em 2016. Quando a gente faz essa análise da capacidade de gerir, né, tem um pouco essa aura aí no entorno, que remonta também à questão de saúde do Biden, tem uma coisa mais do Trump também se colocar assertivo, esse homem de negócios, que é uma coisa mais de perfil, digamos assim, de como ele se posiciona, do perfil mais de condições de ação. Mas não entra tanto nessa chave o debate mais de que projeto, né, o que ele vai fazer. Então, assim, você acha que na pesquisa dá para mais ou menos também pensar que ele tem capacidade de gerir, mas neste sentido, porque ele fala de muitas coisas duras, né? Aumento significativo de taxação internacional,
pesado, entrar forte contra a questão da imigração. São ações que dão giros na economia. Isso aparece também ou é uma capacidade mais genérica, um pouco aí nesse outro tom que eu tinha trazido no começo? Não, eu acho que aparece também, né? Eu acho que os dois elementos, de fato, a gente pode combinar, né, para entender um pouco a pesquisa e o modo como o eleitorado americano, a sociedade americana, né, enxerga o Trump a essa altura, né, há cerca de um mês aí, né, da posse dele no próximo dia 20 de janeiro, né? Ele é, de fato, muito assertivo, ele é muito direto nas falas dele, muito contundente, às vezes até demais, né? A gente sabe que o Trump, né, ele acaba sendo menos polido na hora de se declarar, na hora de se posicionar, né, e tem sido muito direto, né, em algumas medidas que certamente serão medidas impactantes para os Estados Unidos, né, para a economia americana e para parte da sociedade que vive nos Estados Unidos, né? Seja quando ele fala da migração, seja quando ele fala das questões comerciais, né? Ou quando ele fala, inclusive, da postura que o país assumirá nas relações externas, na política externa, né, norte-americana. Mas há, claro, né, também, né, de maneira muito evidente, o entendimento, né, de que o Trump ele reúne, né, condições talvez melhores, né, do que as do seu antecessor, né, para cuidar de temas que são muito desafiadores, né? O próprio Partido Republicano, de alguma maneira, acabou dando ao Trump, né, quase que uma carta branca, né, ao longo dos últimos tempos. Mesmo ele fora da Casa Branca durante 4 anos, ele conseguia manter o controle de boa parte do Partido Republicano. Então, acho que são elementos que mostram, de fato, um presidente que chega forte, né, que chega com condições, de alguma maneira, de fazer, né, aquilo que ele tem dito que fará, aquilo que ele promete. Né, ele chega com condições, né, plenas, né, de implementar mudanças que serão certamente impactantes e que vão mudar, sim, né, a vida, né, dos americanos, não há a menor dúvida. Né? Os americanos entendem, né, que tem que mudar para melhor, né, sofreram muito com o surto inflacionário há alguns anos, né, os preços ainda se veem elevados, né, embora a inflação tenha caído, mas os preços, né, a carestia, diferente de inflação, né, os preços ainda estão elevados. Então, acho que há muita expectativa, né, os números não são tão maravilhosos assim na pesquisa, né, mas, de alguma maneira, né, refletem, sim, né, uma confiança de que ele pode ser contundente na gestão da Casa Branca. E comparado com, enfim, pesquisas similares em outros momentos nessa passagem aí de bastão, daria para dizer que a sociedade americana ela está rumo a uma maior ou menor divisão, assim, do ponto de vista, em termos de convergência para projeto político, né? A sensação é de que esse olhar sobre o Trump é uma cisão que tende a aprofundar ainda mais as diferenças ali internas, ou nesse caso, comparando com outros momentos, não, parece que você falou aqui no final, a sociedade americana está ali querendo superar essa questão da inflação, superar esse momento aí de certa incerteza, tendendo a talvez reduzir um pouco a polarização de lá. É difícil pensar em reduzir polarização com o Trump entrando, né? Mas assim, dentro desses números, o que eles comparativamente podem indicar em relação a esse tema? Mari, então, acho que os números indicam uma polarização bem aguda, na verdade, né? Porque ele com 41% de popularidade, né? Isso demonstra que aqueles, né, que votaram pela Kamala Harris, né, não dão nenhum voto de confiança, né, ao Donald Trump a essa altura. Né? Muitas vezes, né, quando há já, né, as eleições realizadas, né, quando o presidente vitorioso está prestes a assumir o cargo, é comum, né, que parte do eleitorado que votou pelo candidato opositor acabe dando um voto de confiança, né, o que ajuda a inflar e elevar um pouco mais a popularidade, né, desse presidente, né, que está prestes a assumir o cargo. Né? Não é o caso, né, nessa pesquisa da Reuters de ontem, né, porque 41%, né, apenas, né, apontam aí, né, para um apoio claro ao Trump, né, a popularidade relativamente baixa, podemos dizer. Né? Então, isso demonstra, claro, um país muito polarizado, muito fraturado, né, partido ao meio, dá para dizer, de certa maneira, né, e os democratas com muito pouca inclinação, de fato, a darem esse voto de confiança, né, ao Donald Trump. Então, há certamente esse sinal que é ruim para a política americana, até porque a tendência, repito, né, é que à medida que os meses do governo Trump, né, vão passando, né, que o tempo passe, né, que essa popularidade ela tende, inclusive, a ficar ainda menor, o que é comum, aliás, com os governos sempre incumbentes. Né? Então, ele poderá ter problemas nesse sentido, né, mas nada que vá frear, né, a figura que a gente conhece bem, impulsiva, né, determinada e contundente, ainda mais, né, com esse apoio tão claro que tem nas duas casas do parlamento americano. Maravilha, este foi Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ. Obrigado, Paulo, pela explicação, pela tradução e até uma próxima. Bom dia.